Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube, podcast, né, ali no Spotify. Lembrando a vocês que o Vitrine Literária, todos os vídeos do Vitrine Literária estão na página de vídeos do Folha Vitória. Ou seja, se você quiser conhecer e nunca viu nenhum vídeo, nenhuma entrevista do Vitrine Literária, basta você entrar na página de vídeo do Folha Vitória e você vai encontrar todas as edições. Como vocês sabem, o Vitrine Literária ele trabalha basicamente literatura do Espírito Santo e, claro, literatura conectada a vários setores, como economia, como música, cinema, psicologia, psicanálise. Hoje, em especial, eu vou conversar com Adelmo Rossi. Antes de mostrar Adelmo Rossi para vocês, eu quero deixar uma coisa muito clara. Adelmo, ele é engenheiro que acabou fazendo o curso de psicologia, acabou se dedicando à psicanálise e acabou se dedicando ao grande nome da literatura brasileira, que é Machado de Assis. Nós vamos conversar sobre isso. Mas eu só quero relembrar a vocês o seguinte. Eu já conversei com Ítalo Campos, com Rui Perini, com Oscar Gama, que são médicos ou psicólogos e que se dedicaram também à psicanálise e se dedicaram também à literatura. Então existe essa conexão, uma conexão direta, sobre a qual a gente vai conversar hoje. Eu agradeço muito ao Adelmo. Adelmo, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sei que você é uma figura ocupada e é um indivíduo que se dedicou basicamente a estudar Machado de Assis e a estudar o narcisismo. Esse dado importante. Então eu vou começar com uma pergunta para você que eu achei que me impactou logo de imediato. Eu peguei o seu texto, que está aqui na minha mão. Olha aqui, para quem puder nos ver, está aqui. Machado de Assis, autor de si mesmo. E você disse uma coisa bem interessante. Você disse que o seu livro é um livro sobre Machado, que é um autor complexo, sobre psicanálise, que é algo complexo, mas você disse que é um livro acessível ao leitor comum. O que é o leitor comum? O leitor comum é o leitor que, no segundo grau, já está interpretando textos para vestibular, para preparar para a universidade. É um leitor que sabe ler, supostamente, né? No grupo de pesquisa que nós participamos para fazer os dois livros, tem uma senhora que tem ensino médio, uma dona de casa. Então, uma pessoa que lê, entende a sagacidade da linguagem, né? Os meneios da língua, que são o jogo psicológico que acontece ali, né? Mas você acha que num país de poucos leitores, como o Brasil, quem se desenvolve em cima de uma leitura mais específica é um leitor comum? Pois é, um leitor comum, a gente tem que dizer assim também. O Machado é um leitor comum, ele tinha ensino fundamental. Eu estou me baseando nos níveis escolares, né? Níveis de escolaridade. Escolaridade, para dizer assim, é a pessoa que sabe ler, né? Certo, mas saber ler não é saber ler Machado, né? Aí que tá, né? Eu também não sabia ler o Machado de Assis, entende? Quer dizer, eu li o Conto de Escola, a gente lê assim, os romances, as peças de teatro, nem tudo a gente lê. E eu também não sabia ler. A gente vai ler na maturidade o que o próprio autor diz em Dom Casmurro, né? Quando ele volta, o garoto de 15 anos atrás da porta, assim, ele revê uma cena que na época foi passando reto na vida dele. Ele também era, como diz assim, um leitor comum, um homem comum da sociedade, né? Porque não é um deus, assim, um ser superior, né? Que baixou entre nós. Ele vai trilhando a vida e aprendendo a ler a realidade, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ler Machado, eu estava no ensino médio. E, claro, eu tive professores de literatura que auxiliavam os alunos na leitura de Machado. Claro que esse auxílio é muito subjetivo. É a maneira como você vê a literatura de Machado. Cada um tem uma forma de lidar com ela. Você escreveu um livro inteiro sobre a produção de Machado. Seja ela crônica, seja ela dramaturgia, contos e romances e poemas. Também. Você abarcou o universo inteiro de Machado de Assis. Eu queria saber de você, a sua posição. Qual é o seu Machado preferido? O seu Machado preferido é o contista, é o romancista, é o dramaturgo?
Qual o seu Machado preferido? Bom, aí a pergunta interessante, Grijó, pelo seguinte, o analista, assim, quando vai atender no consultório, ele não classifica quem vai ou não ouvir, né? Então, a princípio seria a ideia, não teria esse olhar voltado para uma obra, uma parte da obra. A varredura completa da obra dele objetivou encontrar, o que diz no livro, né? Alguns conceitos em cima dos quais ele se orientou para não perder o rumo. Quando a gente pega o conto da escola, pega Desejado das Gentes, ou aqueles contos da década de 80, que são 25 num ano, 25 no outro ano, e parece que tem uma mudança aleatória de um para outro. Tá? Você pega o Cônego e a Metafísica do Costume, aí pega depois Uns Braços, ou A Cartomante, você vai navegando nesses contos, você fala assim, mas esse autor é o mesmo, mudou tudo. Para ele não se perder nisso, ele tem um conjunto de elementos na mente dele que foram obtidos da obra e transformados no livro conceitual. Tá? Mas como saber, é isso que me causa curiosidade, Ademo. Como saber esse conjunto de elementos que estão na mente de Machado de Assis? Ele expõe isso para nós de que forma? Ele expõe nas entrelinhas, por isso não foi compreendido, primeiramente, tá? Como ele fala nas entrelinhas, é difícil compreender. O Freud escancarou jogando abertamente, e é combatido por isso. Porque nas relações humanas, Grijó, há de se convir o seguinte, eu não posso ser muito direto, usar uma linguagem que escancara muito, né? A gente sempre é meio sutil. Nessa sutileza obrigatória do escritor Machado, como é que você vai ler as entrelinhas? Entende? Agora, mesmo o ponto das entrelinhas, ele deixou, para quem consegue ler com esse olho de detetive, né? Porque vamos voltar ao início. Em 1859, com 20 anos, ele publicou um continho chamado Os Imortais. Tá? Nesse continho, ele simplesmente diz assim, imortais são os homens que escreveram livros. A Bíblia também são homens que escreveram a Bíblia. Eu também vou ser imortal. Tá? Ele já tinha esse pensamento lá na origem, onde ele traçou uma meta até o fim. Então ele tinha esse norte. Ele tinha outro conceito que é de Júlio César, atravessar o Rubicon, né? Que a sorte está lançada, vou atravessar o Rubicon, tá? Se der errado, o problema é meu. A cada vez que vai publicando, o autor tem medo também. Tá? A gente tem medo até de falar, né? Então você publicar um texto ou um conto, você é julgado pela crítica. A cada texto é uma travessia do Rubicon. Então ele tinha em mente essas ideias que ele foi usando ao longo do livro. Sempre ele fala assim, aqui eu vou atravessar o Rubicon, aqui a Dona Leocádia atravessou o Rubicon, aqui o Bentinho atravessou o Rubicon, aqui... aí vai. É uma esperteza dele, assim, de inserir esses conceitos. Tá? Ou seja, o leitor comum... não pega, né? Não pega. Então não é... Eu não sei se Machado escrevia para o leitor comum. Eu acho que Machado escrevia para leitores que gostavam de literatura. Pois é, aí a pergunta agora já mudou, quer dizer, o livro conceitual, um leitor comum, se pegar o capítulo Travessia do Rubicon, ele vai entender. Porque você coloca... numa linguagem... numa linguagem. Mas há um dado interessante no seu livro, pelo menos no livro do Machado de Assis, em que você induz o leitor. Eu me senti induzido quando você usa o negrito. Ah, bom. O uso do negrito faz com que o leitor seja obrigado a prestar atenção a uma coisa que você determina. Quer chamar a atenção. Né? Mas aí é uma visão sua. Uhum. O que eu achei interessante foi isso. É um embate seu com o leitor. Mas mesmo assim, eu acho, Adelmo, mas aí é uma visão, né? É uma visão pessoal, tá? Ela não precisa ser corroborada por ninguém. Mesmo assim, eu acho que o seu livro não é um livro fácil. Eu não acho que o leitor comum... Eu não acho que o leitor comum, esse leitor que você falou, aquele que tem uma escolaridade básica, que ele vai ter acesso ao que você escreveu. Mas isso aí é uma visão pessoal, tá? É uma visão pessoal. Eu posso estar enganado. Agora, você fala uma coisa muito legal no livro, que eu nunca tinha pensado. O Machado, ele já se repetiu dizendo que ele era uma crisálida e depois ele vira borboleta. Perfeito, né? Mas houve um Machado romântico. Houve um Machado romântico, é o Machado de Helena, né? É o Machado de Yaya Garcia. Então, é um Machado romântico, com características românticas, em que ele realmente apanhou de Alencar. Alencar era muito melhor do que ele como romântico. Aí Machado sai do romantismo e vai para o realismo. Aí ele se encontra. Eu poderia dizer com tranquilidade que Machado era a crisálida no romantismo e virou a borboleta no realismo? É uma maneira de dizer, né? Não é
não é que não se pode dizer isso, né? Agora, tem um conto, assim, O Califa de Platina, tá? De 1879, onde ele repete umas 7, 8 vezes, assim, eu ainda não fiz nada de original. Tá? Eu estou apavorado porque eu não fiz nada de novo. Eu preciso aparecer porque meus 4 romances não renderam nada. Eu tentei e não consegui. Eu tentei atravessar o Rubicon, Júlio César, mas não consegui que ninguém jogasse o foco em mim. Ele estava perturbado da mente ali, naquele período, inclusive, que ele ficou afastado do Rio por 3 meses, né? Tinha uma perturbação mais psicológica, assim, eu preciso fazer algo, né? Foi quando ele criou um romance todo que José Cupertino, Capistrano de Abreu pergunta a Machado numa carta, Machado, isso é um romance? Que era Memórias Póstumas. Memórias Póstumas. Por quê? Porque Virgília namora, gosta muito de Brás Cubas, é tudo lindo entre os dois, mas é um adultério escancarado, né? Sim. Então é um romantismo onde a parte mítica do romance, né, que é terminar feliz sempre, né, quer dizer, ele já vinha tentando se destacar de uma maneira anterior, mostrando um romantismo dentro do realismo, quando a Helena morre no fim, é descoberta que ela não podia casar com o rapaz, né? Aí fica aquele... Depois em A. Garcia... Enfim, dentro dos romances que são chamados romance, tem muito realismo. Só que o realismo dentro do romantismo ainda é visto como romantismo. Você se mata pelo amor, aí é romântico, né? Está lá cantando as músicas de Vicente Celestino, né? Tornei-me um ébrio, isso aí está apaixonado demais. O cara está destruído, não tem mais real do que isso, né? Mas diz que é romantismo. Uma coisa que me chama a atenção em Machado, e nós já vamos entrar na questão do narcisismo, Machado, ele, de certa forma, ele contrastou o romantismo quando ele estabeleceu o triângulo amoroso. Então a gente vê triângulo em Missa do Galo, a gente vê triângulo em Noite de Almirante, a gente vê triângulo em A Cartomante, a gente vê triângulo em Uns Braços. E a gente vê triângulo, claro, em Memórias Póstumas, em Quincas Borba, em Esaú e Jacó e em Dom Casmurro. Todos os triângulos, eu queria saber a sua visão sobre isso. Todos os triângulos são formados por uma mulher e 2 homens. Nunca é um homem e 2 mulheres. O que você pensa disso? Bom, esse recorte, né, para ver uma espécie de realismo a partir do triângulo e a separação entre os sexos, 2 de um lado e um do outro, eu entendo, Grijó, que, minha opinião, né, depois de estudar, seria assim, o eixo, esse elemento não foi isolado, por exemplo, como um conceito, né? Esse é um elemento adicional que pode até também... Inclusive, tem um instante no início que eu falo assim, aqui foram feitos alguns conceitos. Primeira vez que faz. Os pesquisadores poderão agora esticar isso e voltar à obra, encontrar mais coisas ou questionar o que foi feito, mas tem um mínimo aí, tá? Em Almas Agradecidas, de 1871, é um conto em que tem um triângulo, né? Que são 2 amigos que um trai o outro para ficar com a moça. Então, nesse caso, são 2 homens e uma moça. Tem... Em Ares e Vergueiro é a mesma coisa. A mulher foge para a Europa com um amigão que ele hospedou, tratou bem, cuidou, ficou doente, morou na casa dele. Quando ele viaja e volta, o amigo que tinha sido totalmente cuidado pela esposa, o casal de traidores vão embora para a Europa. Sim, mas continua sendo uma mulher e 2 homens. É sempre uma mulher e 2 homens. Que me parece, isso aí é uma visão pessoal também, me parece que colocar uma mulher com 2 homens, colocar a mulher como adúltera, por exemplo, é contrastar com o romantismo que idealizava a mulher. Isso aí. Me parece que Machado resolveu enfrentar a crisálida, resolveu se tornar a borboleta também através desse elemento. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Não, aqui eu estou falando com autoridade em Machado de Assis, né? Grisol. Não, eu não sou autoridade. Professor de literatura, intérprete. Esses comentários aqui mostram que tem um conhecimento profundo. Inclusive, agora eu vou dizer uma coisa. Você, então, está me trazendo uma novidade que eu não vi. Tá? Quer dizer, de repente, você... sem zombaria, mas assim, pode acrescentar um livro adicional, pode escrever um comentário sobre a obra, assim, eu vejo um elemento a mais que talvez o autor devia ter considerado, porque o triângulo é uma demonstração de que o romantismo está sofrendo um abalo. É isso aí, eu queria ouvir isso de você. E onde é que entra o narcisismo? Onde é que entra o narcisismo?
Você escreveu esse livro aqui, que interessantíssimo, mas esse aqui foi mais inacessível a mim, porque ele não é um livro baseado na literatura. Ele usa a literatura, mas não é baseado, que é A Cruel Filosofia do Narcisismo, que é um título maravilhoso. Essa coisa do narcisismo, a ideia narcísica na literatura, o que é isso? Rapaz, essa é uma longa história, viu? Porque quando o Ovídio publicou Narciso e Eco, tem uma pegadinha ali, né, de Juca Chaves, dos nossos humoristas, que ele jogou o cordãozinho japonês, ou então aquela história assim, olha lá, um foguete, você olha e o cara rouba a sua carteira. É mais ou menos isso que o escritor faz, né? São as tramas da língua, né? O Ovídio ali, ele jogou um farelo assim no ar, e foram acreditar que o Narciso é o homem que morre, assim, apaixonado por si mesmo, olhando no espelho. Mas ele diz outra coisa durante o texto, assim, nas entrelinhas sempre, né? Assim, se eu pudesse separar-me do meu corpo, né? Se o meu eu pudesse separar do meu... O eu dele separou-se do corpo e ficou para a posteridade. Quer dizer, o Narciso é ele, como escritor, que é lido há 2000 anos. O eco de Narciso continua sendo ouvido quando lê o conto. Então... tem esse joguinho assim de eternidade, né? Que eles também querem ser imortais, assim como tem a Academia Brasileira dos Imortais, né? A gente quer deixar alguma coisa para depois, seja através dos filhos, que meu pai deixou 8 filhos, um homem que nem sabia ler, né? A gente quer deixar um nome, né, para depois. Você quer deixar assim, eu cuidei bem da minha família enquanto homem, enquanto mulher, ontem foi Dia das Mães, né? A gente vê tanta mãe chorando, assim, arrebentou-se para poder cuidar dos filhos, né? O narcisismo é essa pretensão de deixar uma imagem bonita para ser elogiada e que ela aparece de 1000 maneiras diferentes, né? Até um serial killer, que eu botei nesse livro do narcisismo aqui, né? Tem um capítulo bom sobre o serial killer. Ele encontrou maneira de aparecer, matando, sendo preso, escondendo, né? Tinha um em Londres que adorava pregar num poste assim, queria matar o próximo e conseguia se esconder, porque a polícia ficava assustada, a população também, né? Você acha que isso é uma relação narcísica mesmo? É para aparecer, né? Chamar a atenção sobre si, né? São as muitas maneiras que tem, né? De conseguir um destaque, né? Agora, tem o narcisismo do bem, né? Que a gente vamos chamar assim, que é como deixou Newton, aquelas fórmulas, né? Da matemática, as descobertas, né? O bacilo de Koch, assim, que salva a humanidade. A fuga de Einstein para os Estados Unidos para salvar a humanidade contra... Ele avisa ao presidente americano, né, olha, lá na Alemanha ficou uma equipe minha que está desenvolvendo um projeto perigoso para Manhattan, né, o projeto Manhattan. Aí o presidente americano deu todas as verbas a ele, os melhores homens, para acelerar e começar do zero o que não tinha nos Estados Unidos. Então tem um narcisismo heróico, né, que é salvar o mundo. Mesmo que ele ficou deprimido depois, porque surgiu o mau uso da bomba, mas precisou no início. Então você diria que o artista é, por si, narcísico? É o próprio sujeito que faz, o humorista mais ainda, né? Ele zomba dele mesmo, ele se humilha na plateia, ele ri de si próprio. Sair da doença é uma descoberta, Freud. Tá? Se você conseguir rir da sua miséria, da sua desgraça, você alivia um pouco também. Essa seriedade, tudo que a gente leva à vida, ela também é doentia, né? Esse viés, para mim, foi uma surpresa muito interessante, principalmente quando você coloca que Machado é um autor dele mesmo. Por que você acha que Machado é um autor dele mesmo? Você acha que Machado se expõe ao escrever? E ele contradiz Fernando Pessoa? Por exemplo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. Fernando Pessoa dizia que o poeta não é visto na sua poesia. Você coloca que Machado é um autor dele mesmo. Explica isso pra gente. Rapaz, parece... o self-made man é criticado, né? Mas nós somos assim no mundo, né? A gente é só no mundo. Eu tenho que me fazer por mim mesmo, né? Permanentemente, desde a infância até a morte, né? Na velhice, põe-se no asilo, por exemplo, né? Na infância, se for incapaz, não é cuidado. Então, cada um precisa no mundo, né, de uma maneira ou de outra, encontrar uma forma de se fazer por si mesmo. A ideia americana do self-made man é muito combatida, mas não deixa de ser uma verdade. Ninguém vai ficar me carregando no colo, né? Guia de cego também, como diz, né? Ficar sendo meu... Então, ele percebeu lá no início, Grijó, o que é mais importante que eu penso é assim,
Alguma coisa o Machado tinha, do gênio, assim como o Ayrton Senna disse que com 4 anos corria de kart, né? O Messi com 11 anos fazia o inferno com a bola. O Machado tinha um dom da linguagem, uma percepção quase extraterrestre, um ser divino, alguém místico, sei lá o quê, que chegou e viu toda essa palhaçada aqui do mundo, né? A forma como os seres humanos se organizam, ele viu de fora, tá? Ele viu isso de fora. A sociedade petalógica, que é do Paulo Brito, onde ele entrou, petalogia é o estudo da mentira. Tem um capítulo sobre isso aqui, sim, né? Sim. Era zombar, fazer humor, né? O Freud publicou em 1905 o Xiste e suas relações com o inconsciente, que é rir, né? Repetido depois, em 1927, com o texto O Humor. O Machado percebeu o humorismo desde o início. Então, Sociedade Petalógica é um capítulo, não é difícil de ser lido, se você for lendo por esse viés, você vai acompanhando a progressão. Tem um outro capítulo muito interessante que chama-se Pílades e Orestes, que são amigos inseparáveis, vindo da mitologia. O Machado jamais acredita numa amizade sincera. Tá? Ele mostra do início ao fim, o homem trai. É um princípio bíblico, né? O homem não é confiável. Então se cuida, porque se você confiar demais no outro, você pode tornar-se um criminoso depois, se for traído, que são os triângulos amorosos, que lá no Vilela matando o Camilo com a mulher dele, né, no Cartomante, é uma situação desse tipo. Mas Quincas Borba e Rubião, o Quincas Borba, ele deixa a fortuna para Rubião, ele repete, né, o que fizeram com ele, que o Quincas Borba também recebeu uma herança, e ele dá a herança para Rubião na condição de Rubião cuidar do cachorro, que se chama Quincas Borba também, é um jogo, né? O Quincas Borba, ele me pareceu que ele tem uma confiança em Rubião. É um erro? É um erro pensar assim? Parece a transmissão da herança hoje em dia, você deixa todo o seu patrimônio para o seu filho, ele compra um carro, vai para a Europa e gasta tudo, quer dizer... Tá. De Rubião para... Tudo bem, de Rubião para Quincas Borba pode não ter havido a correspondência. Mas quando Quincas Borba deixa para Rubião, ele deixa na condição de que ele confiava em Rubião. Filosofia do humanitismo, né? Humanitismo. Que é o problema aí, né? Quer dizer, você confia até um ponto e depois vê o que deu. E o Rubião, que dá a impressão também, assim, é um excesso de ingenuidade, né? Tá? A Sofia faz todo um jogo, né? É usada pelo Palha, esposa do Palha, né? Mas o Palha faz um uso dela assim. Sem dúvida. Se aproxima do Rubião, vai obtendo lá as coisas para nós, eu deixo. Não vai para a cama com ele. É um detalhe menor, mas assim, usa a sedução da mulher, linda, né? É um tipo do Machado de Assis, tá? Rubião sai de uma cidadezinha pequena e vai para a maior cidade do Brasil, né? Que era o Rio de Janeiro na época. E é engolido, né? Engolido pela Parece cultura. que o Graciliano Ramos de Vida Seca é assim lá com aquele personagem da baleia e ele também é um bronco, né? Mas eu quero voltar à ideia do Machado, autor de si mesmo. Você acha que na poesia de Machado, que é uma poesia um tanto parnasiana, né? Machado se expôs ali? Ele se expõe sempre se escondendo, Grijó. Ele fica numa posição muito material. Quando ele faz aqueles poemas lindos, até para a mulher dele, a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa fazer com as nossas esposas, nossas filhas, né? Você tem que preservar a imagem, né? O Machado tem um conto lá, o Cônego, a Metafísica dos Costumes, e outro, acho que é o capítulo do Chapéu, se eu me lembro bem, onde ele diz que o substantivo é masculino, o adjetivo é feminino, é o floreio, é o colorido. Então, o casamento do substantivo com o adjetivo, que é um elemento histórico na humanidade, e que se repete na nossa família, você ontem era o dia de fazer o agrado, né? Você nunca vai chegar em casa assim, a menos que você esteja querendo destruir tudo, e querer pôr abaixo todo aquele embelezamento que a mulher arranja na casa. O homem, quando mora sozinho, é igual um porco, né? Mas quando tem uma mulher, ela arruma um ambiente, ela vai receber alguém. A imagem da mulher conta muito devido justamente ao narcisismo. Quer dizer, o amor a si mesmo em relação à imagem e à família também, né? Mas você colou o Machado, me parece, e também é uma visão pessoal, nos romances de Machado, as mulheres é que são figuras muito fortes. Capitu é muito forte, Sofia é muito forte, Helena. Virgília é muito forte, Flora é muito forte, né? Em Esaú e Jacó. Quer dizer, a figura feminina ela é muito dominante
na literatura de Machado. O que você pensa disso? A linguagem. A mulher é psicóloga desde o início, né? A mulher precisa ser psicóloga, né? Por quê? Ela joga com enlevo, né? Ela joga com a sedução, ela não tem a força física, bruta, masculina, né? Ela precisa, as armas dela, as artes femininas, né? A mulher é fortíssima, né? Ela domina o homem completamente. No Lucíola, né, do Zé de Alencar, sim, que é um romance bem anterior, do Sacher Masoch, né? O Masoch não tem culpa se ele foi lido errado, né? Vênus das Peles mostra a submissão completa do homem à mulher. Isso. Que o Polanski repetiu no filme de 2013, tá? Quando ele representou o Vênus das Peles. O Zé de Alencar mostrou isso em Lucíola, né? Quer dizer, enfim, a mulher tem uma força descomunal. Tá? Ela domina o homem completamente. Dentro de casa com meu pai e minha mãe, que eu era garotinho, né? Vendia picolé na infância para ajudar a família. Dentro de casa, meu pai... Quem mandava era ela, né? Lógico. Eu gostaria de pegar o seu livro. Eu fiz uma marcação aqui. Essa aqui nós já... Só um minuto. Você fala... Tá aqui. Você fala em... O primeiro conto que você citou aqui foi conto de escola. Né? O conto de escola fala sobre corrupção. Né? Corrupção de crianças, etc. Eu me lembro que conto de escola foi traduzido, olha só, eu me lembro que eu até escrevi sobre isso. Ele foi traduzido para o francês e ele foi adotado em escolas francesas com garotos de 6, 7 anos de idade, né, o conte d'école, e os professores franceses trabalhavam com os alunos. Mas existe uma coisa em conto de escola, isso aí é uma visão pessoal mais uma vez, que coloca a ideia da corrupção como uma coisa quase sensual. O menino, ele fica de olho arregalado, ele sente um calafrio no momento de ser corrupto. Numa tradução, é isso que eu queria saber de você, numa tradução da obra de Machado, como conversar com crianças e mostrar que pode haver tesão na corrupção. É isso aí. Agora, como explicar isso para uma criança de 7 anos de idade? Então eu acho que quem perde aí é Machado, não? Não. A criança aprende. Nós aprendemos isso enquanto crianças, quando roubamos o bolo escondido, a mamãe disse que não é para pegar, a gente pega. Quando... Quer dizer, o estresse da vida é justamente fazer o proibido, sem ser pego, né? E conseguir ter esse gostinho de não ter sido pego, inclusive. Tem um outro conto muito interessante, que é o Garotinho Plácido, né? Lá no... Me foge o nome aqui agora. O menininho, quando era criança, ele vai ao quintal do vizinho roubar frutas. O pai diz a ele que, cuidado, hein? Pode se levar um tiro, né? Claro. E o garoto depois não consegue dormir, fica apavorado, mas ele vai de novo. Quando ele se torna adulto, ele não consegue namorar com a Henriqueta, né? Ele vai na casa dela, sai para um baile, mas ele não consegue pôr a mão nela. Parece que aquele medo infantil que ele desafiou no início, depois ele se tornou muito circunspecto, muito moralista consigo próprio. Então, a formação humana passa por isso, né? Agora, como é que os franceses, que são moralistas demais, vão tentar querer ensinar uma criança através do conto? Que o conto ele não é para isso, ele é para dizer o contrário, como você disse agora, né? A sedução do proibido. O menino é o pai do homem. O menino é o pai, é isso aí, poxa. O menino é o pai do homem. Tem um capítulo com esse título. Exatamente. Você percebe isso, eu gostei muito dessa parte. Você percebe esse Machado, né? O Machado, autor de si mesmo. Vamos retomar o título do livro. O Machado, autor de si mesmo, ele mostra nas suas histórias essa ideia de que o homem é feito baseado nas suas experiências pregressas. Totalmente. Por exemplo, O Menino é Pai do Homem tinha um menino diabo, né, lá da década de 60, que repete várias vezes, que aparece no início lá do Brás Cubas. Então, os meninos endiabrados, na verdade, eram aqueles amigos que ele teve na década de 60, e esses amigos endiabrados que escreviam na Semana Ilustrada, muitos deles com pseudônimo, outras vezes um pseudônimo tão oculto que não tinha pseudônimo, né? Então, a gente deve contar assim também, como que na formação dele, o próprio Machado foi o menino diabo. Tá?
ele roubando dos amigos ou copiando aqui e ali, um dos maiores mentores de Machado foi José de Alencar, né? Aí nós entramos numa questão que eu acho interessantíssima, que assim como seres humanos nascem de seres humanos, textos nascem de textos. Quando você citou logo no começo da entrevista que Machado disse, eu não estou fazendo nada de original, será que Machado fez alguma coisa original? Será que o realismo de Machado não é um realismo muito fundamentado em Eça de Queiroz? Não é fundamentado naquele autor de língua inglesa, o Lawrence Sterne? Será que Machado foi tão original assim? A originalidade dele, que eu entendi no livro, né, se não fosse, não teria alcançado o posto que alcançou, né? A originalidade dele se confirma pelo sucesso que teve, pela obra que fez, mas pela surpresa, né? Tem um capítulo do livro chamado Ponto de Admiração, que são os aforismos de Nietzsche, de Freud, né? O eu é senhor da sua morada, não é senhor da sua morada. Onde o eu era, onde o isso era, tem que vir o eu. Essas frases que você encontra no internet circulando por todo lado, até isso, o demoníaco Machado de Assis, o bruxo, né? Até isso ele percebeu lá no começo, assim, eu preciso fazer frases que se perpetuem. Tá? O início de Brás Cubas, publicado na Revista Brasileira em 1880, não tinha essa frase, os vermes que roeram. Era uma frase de Shakespeare. Ele criou uma dele. Então, esses elementos... Intertextualizou, né? Esse elemento de efeito, né, que ele então removeu o Shakespeare. Shakespeare chega, né, como assim, já está conhecido demais, eu quero botar o autor de mim mesmo, eu quero aparecer com a criatividade minha. Ele inventou essa frase. Essas frases são mirabolantes, elas são repetidas hoje no mundo inteiro, no Brasil inteiro, né? Você procura no Google essa frase e aparece na cara de todo mundo. Ou seja, ele reformula, né? Ele reformula. Ele intertextualiza, ele pega, certo. Se apropria. É porque, inclusive em Quincas Borba, aquela cena final em que o Rubião já está enlouquecido e ele pega uma coroa imaginária, aquela cena está em Tristan Shandy, né, do Lawrence Sterne. Quer dizer, ele pega aquilo ali e recria. Essa recriação não é um roubo. Não, tem um capítulo chamado Emulação, né? Tem um professor no Brasil, o João César, ele tenta trazer tudo que o Machado faz para o lado da emulação. Ele é um emulador, um imitador, né? Faz mímica, né? Mimetismo, assim. Aí ele vai localizar em todas as obras algum pensador no qual o Machado se apoiou para copiar e mudar. Muitos Machado citou, né? Eu acho maldade fazer isso porque remove qualquer originalidade. Mas é o que eu estou dizendo, Adelmo. Será que existe originalidade? Será que nos últimos 200 anos a literatura conseguiu ser original? Aqui, respondendo a sua pergunta, aqui um livro original aqui. Não existe originalidade. Você nunca viu o que esse Adelmo aqui, falar um pouco de mim, né? Conseguiu ver e pôr nesse livro. Quer dizer, a originalidade também... Não, mas olha só, você não fez literatura. Você se baseou na literatura. Você não fez arte aí. O que você fez aí foi um texto não literário. Tremenda de uma arte aí. Não, você consideraria que seu texto é literário? Vamos com calma. É porque, assim, estudando a filosofia do Alain Badiou, onde eu terminei meu mestrado, o filósofo Alain Badiou, ele tenta assim, mostrar que Newton, quando viu uma fórmula mágica com a qual hoje o mais pesado que o ar sobe, é um ato artístico, tá? Então, que não seja poesia, mas tem uma arte, né? Um arteiro aí, um ser que viu o que ninguém viu. Então, a arte comporta também essa versão, que o Alain Badiou, filósofo Você está abrindo o arco da arte. A criatividade, certo, né? A criatividade é artística. Então, daqui a pouco, futebol vai ser arte. É arte, não é? Né? A arte do futebol, né? Dá muito dinheiro hoje. Então, a arte, assim, é você ser autor de si mesmo, né? Conseguir fazer o que ele fez, tornar-se eterno de uma maneira diabólica demais, que ele fala assim, a minha psicologia vai ser descoberta em 2222. Eu não sei se o Gilberto Gil, quando diz que vai passar um expresso 2222, é possível. Leu esse conto. Pode ser. Né? Vai circular um expresso em 2222, que é a obra do Machado, que foi antecipada há 200 anos, porque hoje tem PDF, a gente pode ler tudo na internet. Ele não sabia essa revolução, tá? Isso ele não podia contar com ela.
Mas, assim, o livro se propõe a fazer, então, destrinchar o Machado, né? Fazer um raio-x da obra dele, tirando daquela obra que ninguém, assim, lê dessa maneira, porque, assim, também, o próprio Freud, isso é importante demais registrar, né? O Freud é de uma inteligência que não precisa duvidar, mas veja bem, ele queria também aparecer como destaque, criando uma ciência da mente, da psicologia, né? Ele percebeu isso, que as doenças humanas são incidências no corpo de um sofrimento mental. Porém, como ele quis correr para salvar vidas, mandavam todo mundo que não conseguia ser resolvido procurar o Dr. Freud, ele, na luta para salvar a vida do próximo, ele terminou deixando de lado o próprio narcisismo dele de querer aparecer com isso. Só em 1914, aos 58 anos de idade, o Freud foi se dar conta. Isso é narcisismo? Ele mesmo não tinha. O Isaac Newton talvez nem saiba que o que ele fez é um gesto que eu estou chamando de narcisismo, que é a vontade de se destacar dos demais. Maravilha. Entende? Quando o Machado começou com 16, 17 anos, ele já tinha visto desde o início isso que o Freud foi ver com 58 anos. Pessoal, nós vamos parar por aqui. Essa foi a primeira parte desse ótimo bate-papo com Adelmo. Nós vamos parar por aqui. E na semana que vem, nós vamos ter a segunda parte desse ótimo bate-papo. Ok? Então, um grande abraço para vocês e até semana que vem com a segunda parte do Vitrine Literária com Francisco Grijó, tendo como convidado o engenheiro e estudioso da obra de Machado de Assis e psicólogo Adelmo Rossi. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.